boa tarde, nós estamos aqui. Hoje está calor novamente, bastante calor, não tanto calor como estava antes, mas está muito calor. Já estou aqui toda no floral, toda de brechó. Já troquei a manequim ali, ó. Meninos, olha, vou falar pra vocês, essa bermuda aqui, ó, é um 34, 36, cintura alta, novinha na etiqueta por R$ 25 aqui no Brechó Boutique. Temos um crop, temos também um cropped tamanho P ao médio, não tem bojo, R$ 25. Com R$ 50 você monta um look, ó, na etiqueta. Vou mostrar pra vocês que esse aqui tá na etiqueta. Na loja era R$ 69. Temos aqui, ó, troquei a blusa da menina lá, fui lavar, porque, gente, tava suja a blusa branca. Suja demais, né? No brechó mesmo suja. Aí tá lá de molho, lavando. Coloquei no alvejante. E aqui é um cropped preto de R$ 20, tamanho P ao médio. E aqui aquela calça social preta, tamanho 40, 42. E essa moça aqui tá de biquíni ainda, para mostrar que aqui tem biquíni. E hoje eu vendi na parte da manhã. E você, como é que você está? Hoje, graças a Deus, gente, durante a madrugada eu não dormi bem. Eu tive muita dor no estômago. Eu acho que eu comi bastante pão ontem à noite. Eu comi pão ontem à noite, aí não fez digestão. Aí começou assim, doer meu estômago, doer demais. Aí eu vim pra varanda, comecei a orar, ajoelhei, comecei a orar a Deus por algumas coisas que tá acontecendo, sabe? Comecei a orar a Deus, aí depois eu, quando deu eu acho que eu acordei, era 2 horas da manhã, ou 1 e pouca da manhã, acho que era 2 horas. Aí depois eu fui lá para quarto, era 3 e pouca da manhã. Aí começou, continua doendo meu estômago, como se tivesse alguma coisa parada aqui, ó, aqui, ó. Aqui, minha barriga bem inchada. Aí eu peguei, que eu já sou barriguda de natureza. Aí eu peguei, fui pro banheiro, coloquei o dedo lá na garganta e falei, vou ter que tirar esse troço daqui. Aí, gente, o que aconteceu? A dor aqui, ó, sabe? Aqui. E nisso eu falei assim, ó, vou colocar o dedo na garganta e vou tirar o que tá lá dentro, que tá me fazendo mal, que tá me matando, eu vou tirar daqui de dentro. Porque eu lembro que quando eu levei minha filha no médico uma vez, ele disse que toda vez que a minha filha tivesse com indisposição, tanto pela boca, jogando coisas pela boca, tanto por baixo, que era para deixar jogar mesmo, para jogar o que tá fazendo mal por dentro. Aí eu joguei, aí tomei um remédio que o médico me passou a respeito de digestão. Aí eu vi que eu não posso comer pão, gente, não posso mesmo comer pão. Ele já tinha me falado, só que fiz torta de pão com frango, aí eu fui comer. Aí eu consegui dormir, era 4 horas da manhã, e que eu fui orando, fui conversando com Deus, fui colocando as pessoas nas mãos de Deus aí, fui dialogando com Deus, não sei se ele me escutou por ser pecadora. E aí pedi perdão, pedindo perdão, implorando pelo perdão de Deus. Consegui dormir. Quando eu acordei, gente, já era 9 e pouca da manhã e uma cliente já tinha vindo aqui para ela me pagar um dinheirinho que ela estava me devendo. Aí eu conto, gente, eu não conto assim, ah, eu vendi uma peça de roupa, eu vendo a prazo. Eu não conto que eu vendi, porque vai que a pessoa não me paga. Eu só conto quando a pessoa me paga. Aí eu conto como venda. Como eu tinha, é como se a pessoa tivesse me comprado hoje. Ela já me comprou há 2 meses atrás. Só que quando ela me paga, que eu conto como venda. Eu tenho um caderno que eu coloco tudo, a data, quem foi que comprou e o valor que foi comprado. Para me somar no final do mês, como é que está sendo. E as compras que eu fiz também, o valor das compras que eu fiz. Aí eu vou e conto também. Nós temos que fazer, porque senão a gente leva prejuízo e está trabalhando de bobo aí, que é melhor pegar uma faxina de R$ 100, de R$ 80, de R$ 50 por dia, do que às vezes trabalhar no brechó, ficar o dia todo aqui e não vender nada, né? E vender coisa boa. Para você ver aquele shortinho ali, aquela bermudinha, é tamanho 34, 36, com bastante elastano, mas para ficar mais bonito no corpo. Não estica mais do que isso não, gente. O máximo é 36. E tá na etiqueta, na loja estava 69 e eu estou vendendo por R$ 25. E é um tom maravilhoso, cintura alta, um cropped também novinho por R$ 25.
vai usar muito preto com branco, branco com preto, preto com preto, branco com branco também. Estou vendendo aqui no brechó, faixa de 20, R$ 25, R$ 30, depende do valor que eu pago na peça, né? Então, e também, né, a gente tem o INSS, que eu pago todo dia 20, porque é microempresário individual. Então, nós temos que ver isso, nós temos gastos, né? Gastos aqui, ó, aqui não é uma porta de uma casa, aqui é uma loja, né? É uma loja praticamente. Tem os manequins que foram comprados, não foram, tem 4 manequins, não foram doados. Tem araras, tem meu trabalho, né? Minha mão de obra, que é, né, intensa, minha filha. Nossa, vem um mosquito aqui agora. Tá fazendo muito calor, gente, mas não tanto como antes. Ora, ontem à noite, menina, Deus me surpreendeu. Fez frio. Você acredita que durante o dia fez calor e durante a noite fez frio? Fez frio. Vamos aqui em 2 Reis. Eu acho que nós estamos no capítulo 9. Vamos ver. O profeta Eliseu disse à mulher cujo filho ele tinha trazido de volta à vida: Vá com os da sua casa e more como estrangeira onde puder, pois Jeová declarou que haverá uma fome no país de Samaria, e essa fome durará por 7 anos. Portanto, a mulher fez o que o homem do verdadeiro Deus disse. Essa mulher foi com os da sua casa e ficou morando na terra dos filisteus por 7 anos. Terra dos filisteus é onde o rei Davi ele matou o gigante, quando ele não era rei ainda, né? Depois de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi pedir ao rei de Israel que lhe devolvesse a sua casa e seu campo. O rei de Israel estava falando com Gease, que era o ajudante do homem do verdadeiro Deus, aquele que ficou com a lepra de Naamã, e disse: Por favor, conte-me todas as coisas grandiosas que o profeta Eliseu tem feito. Justamente quando o Gease ia contar para o rei de Israel como o profeta Eliseu tinha feito um morto voltar a viver, que era o filho dessa mulher, que ele deitou-se sobre ele 2 vezes, chegou a mulher cujo filho o profeta Eliseu tinha trazido de volta à vida, pedindo ao rei de Israel a sua casa e o seu campo de volta. E o ajudante do profeta Eliseu, o Gease, aquele mentiroso, disse imediatamente: Meu senhor, o rei de Israel, essa aí que é a mulher que o profeta Eliseu trouxe o filho dela de volta da morte. Ele ressuscitou o menino. Então o rei de Israel perguntou à mulher: Como foi que o profeta Eliseu ressuscitou o seu filho, hein? Como que isso foi acontecer? E ela contou a história todinha para o rei de Israel, curioso. O rei de Israel colocou então à disposição da mulher um oficial da corte, dizendo: Devolva tudo o que pertence a essa mulher e todo o valor da produção do campo dela, desde o dia em que ela deixou Samaria, que é o país, até agora. O profeta Eliseu foi a Damasco na mesma época em que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, estava doente. Portanto, informaram-lhe: Olha, o homem do verdadeiro Deus está aqui. O rei da Síria, o Ben-Hadad, disse então a Azael: Azael, vá ao encontro do homem do verdadeiro Deus, o profeta Eliseu, e leve um presente para ele. Consulte a Jeová, que é o Deus dele, por meio do profeta Eliseu, perguntando se eu, rei da Síria, Ben-Hadad, vou me recuperar dessa doença. Azael foi ao encontro do profeta Eliseu e levou um presente, todo tipo de coisas boas de Damasco, carregado por 40 camelos, e ele chegou, né? Azael chegou, ficou diante dele e disse: Seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me ao senhor o profeta Eliseu para perguntar: Vou me recuperar dessa doença? O profeta Eliseu respondeu para Azael: Vai e diga-lhe ao rei da Síria, Ben-Hadad, o Senhor irá recuperar da doença sim. Mas Jeová me mostrou que ele, o rei da Síria, o Ben-Hadad, certamente morrerá, mas não dessa doença. E o profeta Eliseu ficou olhando fixamente para os olhos de Azael.
até que Hazael ficou constrangido. Então o homem do verdadeiro Deus começou a chorar. O profeta Eliseu era o homem do verdadeiro Deus. Hazael perguntou: Por que o senhor, profeta Eliseu, está chorando, hein? O profeta Eliseu respondeu: porque eu sei o mal que você, Hazael, fará ao povo de Israel, que é o povo de Deus, Pai de Jesus. Você, Hazael, incendiará as fortificações do povo de Israel. Você matará à espada os melhores homens do povo de Israel. Você despedaçará as crianças e rasgará os ventres das mulheres grávidas de Israel. Hazael disse: Como poderia eu, Hazael, que não passo de um cão, fazer essas coisas todas que o senhor está dizendo? Mas o profeta Eliseu respondeu: Jeová me mostrou que você, Hazael, será rei sobre a Síria. Então Hazael saiu diante do profeta Eliseu e voltou ao rei da Síria, Ben-Hadad. E o Ben-Hadad, rei da Síria, perguntou: O que o profeta Eliseu disse em Hazael? E Hazael respondeu: Ele disse que o Senhor com certeza se recuperará. Mas no dia seguinte, Hazael pegou uma colcha, mergulhou a colcha numa água e segurou a colcha sobre o rosto do rei da Síria, Ben-Hadad, até ele morrer. E Hazael tornou-se rei no lugar do Ben-Hadad. No quinto ano de Jeorão, que era filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá, que era rei de Judá, Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 8 anos em Jerusalém. Ele andava no caminho dos reis de Israel, assim como os da casa do rei Acabe tinham feito, pois a filha do rei Acabe havia se tornado sua esposa, e ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Mas Jeová não quis destruir Judá por causa do rei Davi, que era seu servo leal, visto que Jeová tinha feito uma promessa de dar uma lâmpada para Davi e aos seus filhos para sempre. Deus não é homem para que minta. E quando ele fala que eu prometo. Ele promete e ele cumpre, sempre, sempre. Você pode fazer mal, mas foi uma promessa que ele fez. Nos dias de Jeorão, Edom se rebelou contra Judá. Estabeleceu seu próprio rei. Por isso Jeorão foi a um lugar chamado Zair, com todos os seus carros de guerra, de noite, e ele atacou e derrotou os edomitas que cercavam a ele e o chefe dos carros de guerra, e os soldados fugiram para suas tendas. Mas a revolta de Edom contra Judá continua até hoje. Líbina também se rebelou naquela época, até hoje não, que eu estou falando com você não. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeorão, tudo que o Jeorão fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então Jeorão descansou com seus antepassados e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 12º ano de Jeorão, filho do rei Acabe, o rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, tornou-se rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Analia, e era neta de Onri, rei de Israel. Eu não sei se fala Onri ou Onri, é O-N-R-I. Acasias andava no caminho da casa do rei Acabe e fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como os da casa do rei Acabe faziam, pois o seu pai era casado com uma mulher da casa do rei Acabe. E ele foi com Jeorão, filho do rei Acabe, guerrear contra Hazael, que era rei da Síria, em Ramote-Gileade. Mas os sírios feriram Jeorão. Portanto, o rei Jeorão voltou a Jezreel para se recuperar dos seus ferimentos, que os sírios lhe causaram em Ramá, quando lutou contra Hazael, o rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá,
desceu a Jezreel para visitar Jeorão, filho do rei Acabe, porque ele estava ferido. Capítulo 9, versículo 1 de 2 Reis. O profeta Eliseu chamou então um dos filhos dos profetas e lhe disse-lhe: prenda sua veste na cintura, pegue este frasco de óleo e vá depressa a Ramote Gileade. Versículo 2. Quando chegar lá, em Ramote Gileade, procure uma pessoa chamada Jeú. Jeú é filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre e faça-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leve-o à sala mais reservada que puder. Versículo 3. Então, pegue o frasco de óleo, despeje o frasco de óleo sobre a cabeça dele e diga: assim diz Jeová, estou ungindo você como rei sobre o meu povo, o povo israelita israelense, o povo de Israel. Depois abra a porta e fuja daqui sem demora. Versículo 4. Assim, o ajudante do profeta foi a Ramote Gileade. Versículo 5. Quando chegou, os chefes dos exércitos estavam sentados ali. E o ajudante do profeta, Eliseu, disse: chefe, eu tenho uma mensagem para o senhor. É um senhor chamado Jeú. Perguntou: para qual de nós você tem? Não, é para o Jeú a mensagem. Respondeu o ajudante do profeta Eliseu: para o senhor, para o senhor, chefe. Portanto, Jeú se levantou e entrou na casa. O ajudante despejou o óleo sobre a cabeça dele e lhe disse: assim diz Jeová, o Deus de Israel, estou ungindo Jeú. Estou ungindo você, Jeú, como rei sobre o povo de Jeová, que é o povo de Israel, israelita, israelense. Versículo 7. Mate os da casa do rei Acabe, seu senhor, e eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, porque o rei Acabe e a esposa dele mataram 450 profetas de Deus Jeová, e de todos os servos de Jeová que morreram nas mãos de Jezabel, esposa do rei Acabe. Versículo 8. Todos os da casa do rei Acabe morrerão, e eliminarei em Israel todos os do sexo masculino da casa do rei Acabe, incluindo o desamparado e também a pessoa fraca. Versículo 9. Vou fazer com que a casa do rei Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Bassã, filho de Aias. Versículo 10. Quanto a Jezabel, os cães a devorarão no terreno de Jezreel, e ninguém a enterrará. Então ele abriu a porta e fugiu. Quem que fugiu? Jeú. Jeú que fugiu porque ele foi ungido por Deus. Deus que mandou ele ser ungido para ser rei. E Deus que estava falando essas coisas aqui, ó, que ele ia matar todos da família do rei Acabe, e Jezabel ia morrer aí, ó, o cão ia comer ela não ia ser enterrada não. Versículo 10. Quanto a Jezabel, os cães a devorarão no terreno de Jezreel, e ninguém a enterrará, a Jezabel. Então o Jeú abriu a porta e fugiu como Deus mandou ele fugir. Quando Jeú voltou para junto dos servos do seu senhor, eles lhe perguntaram: está tudo bem com você, Jeú? Por que aquele louco veio falar com você, hein, Jeú? Gente, é igual eles perguntam a gente, né? Quanta pergunta, né? E Jeú lhes respondeu: vocês conhecem esses homens e o seu tipo de conversa, não conhece? Fez uma, né? Você sabe como é que esses homens loucos, né? Vem com as conversinhas pro lado da gente. Versículo 12. Mas os amigos de Jeú disseram: Jeú, você não está falando a verdade, né? Conte-nos, por favor. Então Jeú respondeu: foi assim e assim que esse homem aí me falou. E também disse: assim diz Jeová, estou ungindo você, Jeú, como rei sobre o povo de Israel, que é o povo de Deus Jeová. Versículo 3. Em vista disso, cada um daqueles homens
pegou rapidamente o seu manto e o estendeu seus mantos nos degraus diante de Jeú. E eles tocaram a buzina e disseram: Jeú tornou-se rei. Versículo 14. Então Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jeorão. Jeorão tinha estado em Ramote Gileade com todo o Israel para defendê-la de Azael, que era rei da Síria. Versículo 15. Mais tarde, o rei Jeorão voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos que os sírios lhe tinham causado quando lutou contra Azael, rei da Síria. Jeú disse então: se vocês concordarem, não deixem ninguém escapar da cidade para ir contar isso em Jezreel, hein? Versículo 16. Então Jeú subiu no seu carro de guerra e foi à cidade de Jezreel, visto que Jeorão estava lá de cama por causa dos seus ferimentos, e o rei Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jeorão. Versículo 17. Quando o vigia que estava na torre da cidade de Jezreel viu Jeú com seu grande número de homens se aproximando, disse imediatamente: Ué, estou vendo um grande número de homens. Jeorão disse: chame um cavaleiro e envie-o ao encontro desses homens para perguntar: vocês vêm em paz ou não? Vêm em paz ou não? Mas Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Vá para trás de mim. E o vigia informou: o mensageiro chegou até eles, mas não voltou, hein? Ficou por lá. Versículo 19. Então o rei enviou um segundo cavaleiro, que ao chegar até Jeú disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Mas Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz, hein? Vá para trás de mim. Versículo 20. E o vigia informou: o mensageiro chegou a eles, mas não voltou não. Pelo modo de guiar o carro de guerra deve ser Jeú, neto de Ninsi, pois ele guia como um louco aquele carro. Quantas pessoas dirigem assim como louco, né? Jeú também dirigia. Versículo 21. Jeorão disse: prepare o meu carro de guerra. Assim prepararam o carro de guerra dele. E Jeorão, rei de Israel, e Acasias, que era rei de Judá, saíram, cada um no seu carro de guerra para encontrar Jeú. Eles o encontraram no terreno de Nabote, o Jezreelita. Versículo 22. Assim que Jeorão viu Jeú, ele perguntou: você vem em paz, Jeú? Mas Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continua a prostituição e as muitas feitiçarias de Jezabel, a sua mamãe? Versículo 23. Imediatamente Jeorão deu meia volta com o seu carro de guerra para fugir e disse a Acasias: é uma traição, Acasias. Versículo 24. Jeú pegou o arco e atirou uma flecha, atingindo Jeorão no meio das suas costas, de modo que a flecha lhe atravessou o coração, e ele, Jeorão, caiu do seu carro de guerra. Versículo 25. Jeú disse então a Bidkar, seu oficial: pegue o Jeorão e jogue-o no campo de Nabote, o Jezreelita. Lembre-se, eu e você guiávamos carros de guerra atrás do rei Acabe, o pai dele, quando o próprio Jeová proferiu contra ele a seguinte proclamação, versículo 26. Tão certo como eu vi ontem o sangue de Nabote e o sangue dos filhos de Nabote de Jeová, eu lhe retribuirei neste mesmo terreno o que você fez de Jeová. Portanto, pegue Jeorão e jogue-o no terreno, segundo a palavra de Jeová. Versículo 27. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Mais tarde, Jeú perseguiu e disse: matem-no! Matem Acasias, rei de Judá, também. Assim feriram
o rei Acasias, rei de Judá, enquanto estava no carro de guerra, subindo a um lugar chamado Gur, que fica junto a um lugar chamado Iblão, mas ele continuou fugindo para Megido, e Acasias, rei de Judá, morreu lá em Megido. Versículo 28. Os seus servos levaram-no, então, num carro de guerra a Jerusalém, enterraram-no, Acasias, com os seus antepassados na sepultura da cidade de Davi. Versículo 29. Foi no 11º ano de Jeorão, que era filho do rei Acabe, que Acasias tinha se tornado rei sobre Judá. Versículo 30. Quando Jeú chegou a Jezreel, a Jezabel ficou sabendo disso. Então Jezabel pintou os olhos de preto, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Jezabel sempre vaidosa. Versículo 31. Assim que Jeú entrou pelo portão, Jezabel disse: será que Zinri, que matou o seu próprio senhor, se saiu bem? Versículo 32. Jeú levantou os olhos para a janela e disse: quem está do meu lado, hein? Quem? Imediatamente, 2 ou 3 oficiais da corte olharam para Jeú lá embaixo. Versículo 33. Ele disse: joguem-a Jezabel para baixo. Então eles a jogaram Jezabel, e o sangue de Jezabel espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou Jezabel. Versículo 34. Então ele entrou, comeu e bebeu. Depois disse: peguem essa maldita Jezabel e enterrem-na. Afinal, ela é filha de rei. Versículo 35. Mas, quando eles foram enterrar Jezabel, não acharam nada, a não ser o crânio, os pés e as mãos. Versículo 36. Então, voltaram e lhe contaram a Jeú isso. E Jeú disse: isso cumpre a palavra de Jeová, que ele falou por meio do seu servo, o profeta Elias, o tisbita. No terreno de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Versículo 37. E no terreno de Jezreel, o cadáver de Jezabel se tornará como costume sobre os campos, para que não se diga: esta é Jezabel. Este aí foi o capítulo 9, 8 e 9 de 2 Reis, viu? Que aconteceu com Jezabel. Pode até demorar anos a fio, mas acontece, tá? Deus abençoe você.